Fala, senhores do primeiro ano. Então, olha só, uma revisão básica para sua prova, que vai ser terça-feira, obviamente. E o que eu vejo mais recorrente numa prova, principalmente na sua prova, e que a galera se preocupa bastante, é a relação estequiométrica. É você trabalhar matemática básica, cálculo. E bater o cálculo, a galera fica apavorada. Eu não entendo isso, sabe? Tipo, bater o cálculo, bem, eu não consigo resolver. Claro que consegue. O que você tem que lembrar aqui é que você vai resolver por regra de 3. Todo questionamento que vir vai ser por regra de 3. E regra de 3 diretamente proporcional. Para qualquer vestibular, claro, você está no primeiro ano do ensino médio, mas para qualquer vestibular você tem que saber muito de regra de 3. Binho, então o que eu tenho em relação estequiométrica? É saber uma relação entre massa de duas espécies, às vezes até volume, ou número de mol. São essas 3 relações básicas. Eu só tenho que me ligar no volume. Tá bem, mas eu quero ver o exercício, então de olho na tela. Sabendo que a produção de 18 gramas de água são reagidos 2 gramas de hidrogênio, ao serem formados 36 gramas de água, quantos gramas de hidrogênio foram reagidos? Então, senhores, assim é uma questão extremamente fácil. Já vou bater para vocês. Por quê? Porque aqui você não vai nem precisar de massa molar. Quando a gente tem o número de mol, que vem do balanceamento e tal, a gente tem que achar a massa molar. Aqui a questão já forneceu, o professor foi bem legal, tá? Tá bem, mas antes disso eu tenho que saber as relações que eu estou trabalhando. Vamos lá. Relação estequiométrica que eu tenho, ou ela é mol-grama, e aí é que tá, as unidades te ajudam. Quando você trabalha número de mol, é mol. Quando trabalha grama, é grama. Ninguém vai no supermercado e diz assim, eu quero 10 mols de queijo ou 10 litros de queijo. Quando você vai no supermercado, você fala 10 gramas de queijo, 10 quilos de queijo, que são unidades de massa. Estamos conversados? Então a unidade vai te ajudar muito a interpretar o texto. O que eu vejo mais aqui no aluno é a dificuldade de interpretação. Então se você sabe a unidade, sabe o que você está fazendo. Então por isso que as relações, você precisa saber a unidade. Ah, bem, o número de mol. Mol, e quando é massa, geralmente é grama. Pode ser quilograma, pode ser tonelada? Pode. Mas recorrente é grama, que são coisas pequenas. Bem, eu tenho uma relação massa-massa. Quando você tem uma espécie grama no início e grama no final. O detalhe é a interpretação de texto. Olha para a tela. Você consegue perceber aí que a relação é 18 gramas de água com 2 gramas de hidrogênio. Então, uma relação massa-massa. Que você quer saber massa. Porque você quer saber a quantidade de hidrogênio para 36 gramas de água. Então tudo é grama aí. Então a relação vai ser massa-massa, não tem o que fugir. Interpretação textual. Beleza, bem? Beleza. Então relação massa-massa, que é mais recorrente no seu vestibular. E relação massa-volume. Ah, bem, mas como é que eu vou saber que é volume? Quando tu vai comprar leite, tu compra em litro. Quando tu vai comprar bebida, ou é em ml ou é em litro. Depende da bebida que você está comprando. Então, peraí, o que eu tenho que lembrar? Quando for volume, principalmente, se você pegar um gás nas condições normais de temperatura e pressão, que o texto vai te falar, que está na CNTP, você vai ter que lembrar de um dado ou o texto te traz. 22,4 litros para cada 1 mol de qualquer gás. Tá? Usando as leis volumétricas e blá blá blá, a gente chegou nessa conclusão. Então, quando você pega CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão, 22,4 litros. Não é nem CATP, tá, senhores? Tá bem, mas eu quero resolver a questão. Vamos lá, olha para a tela de novo. Sabendo-se que a produção de 18 gramas de água são reagidos com 2 gramas de hidrogênio, ao serem formados 36 gramas de água, quantos gramas de hidrogênio foram reagidos? O que eu preciso agora na estequiometria? Sempre uma equação. Se preocupa ver se a equação está balanceada. Nesse caso, a questão foi balanceada. Ah, bem, como assim? Balanceamento. Você usa aqui por tentativa, porque são equações pequenas. Redox é uma coisa mais complexa. Então, por favor, quando você olha que a equação está balanceada, é porque tem algum número na frente que a gente chama de coeficiente estequiométrico. Se você olhar a equação, olha para a tela. Você olhando para a tela, você consegue perceber meio mol de oxigênio. Volta para mim. Então, bem, se tem meio mol de oxigênio, eu consigo tranquilamente saber que ela está balanceada. Já tem o número na frente. E detalhe, o seu professor faz assim, ó, em qualquer vestibular, na verdade, a equação não está balanceada. Então ele vai te falar, não te preocupa com isso. A questão vai te falar, o professor vai colocar, o cara que fez a prova vai colocar, não balanceada. Então está balanceada, bem. Qual a importância disso? Se eu tenho o número de mol, eu tenho a massa, porque você tem a massa molar, é uma conversão. Isso para o segundo ano vai ser importantíssimo, tá? Bem, então eu tenho, pela proporção de hidrogênio 1, que é 1 mol, um montante, para meio mol de oxigênio, para 1 mol de água. Só que aí é que tá. O texto fala para você interpretar de que forma? Você quer saber a quantidade de hidrogênio
é isso que o texto fala, a quantidade de hidrogênio em quantidade de água. O oxigênio nem precisa. Então faz isso, usa aquilo que você precisa que o texto te pediu, as espécies que o texto te pediu. Na minha concepção, pediu hidrogênio e pediu água. Pronto, é só isso. Binho, vamos lá, como é que eu resolvo? Então a primeira coisa que eu faço depois que está balanceado, eu sempre faço isso, eu deixo organizado. Eu coloco mol, mol e mol, a partir da equação balanceada. Eu sempre coloco na primeira linha o número de mol, para deixar organizado. Na sequência, eu coloco a massa molar, que o texto te falou, tá? Não deveria, mas ele falou que você está usando 2 gramas de hidrogênio, e faz sentido, porque cada hidrogênio vale 1 grama por mol, como a atomicidade é 2, valem 2 gramas, o texto te falou isso. Então é a massa da certeza, porque o texto falou, você está reagindo 2 gramas de hidrogênio para formar 18 gramas de água. O texto te deu a certeza. Sacou? Beleza. Só que ele quer saber para 36 gramas de água o quanto de hidrogênio vai ter. Bim, como é que eu monto? Primeira coisa, a massa da certeza que o texto te forneceu. 2 gramas de hidrogênio embaixo do hidrogênio, 18 gramas de água embaixo da água. Você quer saber para 36 gramas de água embaixo da água a quantidade de hidrogênio. Até onde eu sei, meus amiguinhos do primeiro ano, você tem 3 constantes e uma variável, você chama de regra de 3. É isso que eu sei, Binho. Até onde eu sei da galera da matemática, que me ajuda bastante, é isso. Você tem 3 constantes e uma variável, regra de 3. E é diretamente proporcional, porque aqui você vai usar a lei de Prost. Aumenta um, aumenta outro. Diminui um, diminui outro, na mesma proporção. Então, como é diretamente proporcional, você multiplica cruzado. Como assim, Binho? Você multiplica o 2 vezes 36, de novo, o 2 vezes 36, 2 vezes 36, igual a massa do hidrogênio que você quer descobrir, multiplicando o cruzado, vezes 18. Então, estou fazendo isso, Binho. Massa do hidrogênio vezes 18, porque é multiplicado o cruzado, igual, coloco uma equação, que está resolvendo uma equação. 2 vezes 36 gramas. Logicamente, Binho, fazendo toda a relação na hora da prova, é contigo, né, meu amigo? A matemática básica é contigo. Vai dar quantos gramas, Binho? Vai dar 4 gramas. Binho, precisava montar a relação da regra de 3? Não precisava se você usasse a lei de Prost. O que significa isso? Proporções fixas. Não entendi, Binho. Se você aumenta um, o outro aumenta na mesma proporção. Eu não entendi, André Fabiano. Eu te mostro, ó. De 18 para 36 são 2 vezes mais a quantidade de massa. Se um lado você aumentou 2 vezes, o outro lado também tem que aumentar 2 vezes. Binho, é só isso? Sim. É você pegar a massa do hidrogênio multiplicado por 2. Aí vai dar 4 gramas. Essa é a resposta. Binho, eu quero olhar a questão. Então, olha a questão, por favor. De novo. Na produção de 18 gramas de água com 2 gramas de hidrogênio, na reação que você tem, ao serem formados 36 gramas de água, quantos gramas de hidrogênio foram reagidos? Binho, a resposta é 4, né? Isso, é 4, você acertou. Viu como não é difícil? Tá, Binho, o que eu tenho que fazer? Segundo exemplo, olha para a tela. A massa de dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano, quando utilizados como combustível, é... Você tem o dado as massas molares, que tem hidrogênio valendo 1, carbono 12, oxigênio 16. Olha que interessante, você tem a equação não balanceada. Eu vou repetir, a equação não está balanceada. Binho, olha só, temos um problema na questão, né? Porque a equação não está balanceada. É como falei para vocês, se a equação não estiver balanceada, você não consegue resolver nada. Por quê? Aqui eu estou usando principalmente 2 leis, que é Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, chato para um cacete. Eu não aguento mais falar isso. Agora, Binho, se eu não conseguir balancear, Lavoisier não funciona e Prost muito menos, porque o sistema tem que estar fechado, vai dar erro. Então o objetivo principal é você balancear a equação. E como é que eu faço para balancear a equação, Binho? Você usa o Shor. Nesse caso, como é uma queima de combustível, o texto falou isso, usa o Shor. Como assim, Binho? Primeiro o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. Eu já deixo organizado na minha vida, tá? Eu coloco as espécies do reagente e depois as espécies do produto. Mas como você ainda vai estudar para sua prova, você vai treinar isso. Binho, como é que eu faço? Olha para mim. Para balancear a equação, é muito de boa. Pega o carbono Carbono do reagente, tem quantos carbonos, Binho? Aqui tem um. Só tem um carbono, não existe C2, C3.
um carbono só. Então eu coloco, na espécie do reagente, você tem um carbono. Beleza? Beleza, Binho. Binho, e o carbono depois da seta que você chama de produto? Você só tem um? Então coloca, você só tem um. Balanceamento é equilíbrio, tá, gente? Pelo menos da quantidade de matéria, né? Então, se eu tenho um no inicial, um no final, tá balanceado o carbono, tá de boa. O que eu tenho que fazer, Binho? Para o hidrogênio, porque é na sequência. Já deixei organizado para vocês. O hidrogênio antes da seta. Você tem 4 de atomicidade, então tem 4 hidrogênios inicialmente. Então, bem, você vai lá e coloca 4 inicialmente. Agora, no final, bem, que eu chamo de produto, lá no finalzinho, você consegue perceber aqui que são 2 hidrogênios. Não faz sentido, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, blá blá blá, chato para o caramba. Se eu tenho 4 no início e tem 2 no final, bem, o que eu tenho que fazer para organizar a minha vida? Pegar o produto, multiplicar por uma constante que dê 4, para poder equilibrar os dois lados. Deixar igual. Estamos conversados? Então, bem, é uma equação química, é igual. Então você vai lá e multiplica por 2. Esse hidrogênio. Só que é o hidrogênio que está na água. Então você vai colocar um 2 na frente da molécula de água. Viu? Não é difícil. Robinho, já acabou? Não, a gente deixa o oxigênio por último porque ele é chatinho. Mas vamos lá, vamos resolver. Como é que funciona o oxigênio? Oxigênio, eu tenho 2 no reagente, agora você já está adaptado. Você só está revisando o conteúdo, é uma revisão. Ok? Então vamos lá. Bem, oxigênio aqui tem 2, então eu vou colocar 2 aqui, para a gente não perder tempo. 2. E agora no produto. No produto tem que tomar cuidado, tá? Porque você consegue ver que as duas espécies, tanto CO2 quanto a água, têm oxigênio. Então tem que tomar um cuidadinho. Aqui tem 2 oxigênios, só que aqui tem 1 oxigênio vezes 2, pelo número de mol que você balanceou anteriormente. Então você tem 2 mais 2, obviamente, Binho, dá 4. Então, peraí. Aqui eu tenho 4 oxigênios. E, Binho, não está balanceado de novo. O que você faz, já sabe. Pega aquilo que está faltando e multiplica por uma constante para poder equilibrar. Nesse caso aqui, de novo, vai ser o 2, porque 2 vezes 2 dá 4, ok? Só que esse O do início está no gás oxigênio. Então, bem, o que eu tenho que fazer? Vai lá e multiplica o gás oxigênio por 2. Quando você termina o oxigênio, o resto está tudo balanceado. Bem, mas não tem nada na frente, do CH4 e muito menos do CO2. Quando não tem nada, tem. Tem uma espécie ali de CH4. Tem uma espécie de CO2, então você coloca o número de mol. Vai lá e coloca 1 aqui na frente, obviamente, e coloca 1 aqui na frente. Pronto. Está resolvido minha situação, Binho? Está resolvido. E agora, André Fabiano, acabou a questão? Não, só foi o balanceamento, né? Ainda bem que foi um balanceamento fácil, tá, gente? Primeiro ano também é bem de boa para vocês, tá? Bem, mas eu tô no primeiro ano. Eu acho complicado. Relaxa, que o pior tá por vir. Mentira, tô brincando, gente. Vamos lá, olha só. A massa de dióxido de carbono, olha pro texto. A massa de dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano, quando utilizado como combustível, ele quer saber a massa de CO2 quando você queima 80 gramas de metano. Pinho, quem é o CO2 e quem é o metano? Ô, gente, para um pouquinho. Gás oxigênio não é metano. CO2 é o CO2, o texto fala isso. Água não é o metano, então sobrou metano. Então a sua relação, no meu texto, no meu interpretar, é metano com CO2. Só que ele quer massa. Como é que tu sabe disso, Binho? Porque ele fala, o texto te fala, que você, olha para a tela, que você quer saber a massa do dióxido de carbono com 80 gramas de metano. Então é massa. Estamos conversados, senhores? O que eu tenho que fazer? Primeira certeza. Agora sim você vai usar a massa molar, porque o texto te forneceu a massa molar. Olha para a tela. O texto falou que o carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio 16. Beleza, Binho. Só que aí é que tá, como eu te falei, tem que estar balanceado. Como minha relação é 1 de metano para 1 de CO2, o número de mol vai ser 1. O número de mol ele vai ser 1. Então existe uma massa molar para cada espécie em 1 mol. Tá bem, como é que eu faço para calcular a massa molar? Coloca a massa de cada espécie e soma tudo. Claro, multiplicado pela atomicidade. O texto fala que o carbono ele vale 12. O texto fala isso. O hidrogênio ele vale 1. E aí o que eu tenho que fazer, Bim? Vamos conversar. Só tem um carbono, então é 12.
O hidrogênio tem 4. Cada hidrogênio vale 1 porque o texto falou. Então, 4 vezes 1 dá 4, bem, com mais 12 dá 16. Opa! 16 gramas. Em 1 mol, eu tenho 16 gramas, que é a minha certeza. Então, coloca primeiro o número de mol, depois coloca a massa da certeza, que é a massa molar. Coloquei 16 gramas. Foi de boa, senhores? Beleza, Binho. Agora eu quero saber do CO2. O CO2 é a mesma coisa. Você tem que converter esse mol em massa, porque a relação é massa-massa. Então, senhores, vamos lá. Você tem o carbono, obviamente 12, porque o texto fala isso. E você tem o oxigênio, que vale 16. Como é que eu sei isso, Binho? O texto te falou. Só que ali só tem um carbono. O oxigênio é 16 vezes 2, porque a atomicidade do oxigênio é 2. Então, 16 vezes 2, até onde eu sei, é 32. Com mais 12 dá 44. Caralho, Binho. Desculpa a boca, foi sem querer, senhores. 44 e 16. Só que o texto quer saber a massa de CO2 para 80 gramas do combustível, que é o metano. Então, peraí, Binho. 16 é a minha certeza, que eu tirei lá do balanceamento, da massa molar. 80 gramas é a minha dúvida. 44 é a minha certeza da massa molar. E o M de CO2 é que você quer descobrir. De novo, aqui é algo diretamente proporcional, usando a lei de Proust, com a equação balanceada, e blá blá blá, N fatores. Ah, bem, já entendi. O que você tem que fazer aqui, como é diretamente proporcional, multiplicar cruzado. Multiplicar 16 vezes a massa do CO2, 16 vezes a massa do CO2, isso igual, porque a regra de 3 é diretamente proporcional, multiplica cruzado, igual a 80 vezes 44. Binho, no meu cálculo aí, vai dar 220. Claro que você vai fazer esse cálculo na hora da prova, né? Mas o que eu posso fazer por vocês é ajudar numa coisa muito fácil, que é a lei de Proust. A proporção é fixa, você não precisa fazer a regra de 3. Se você é muito bom na matemática, 16 para 80 são 5 vezes mais. Então, se você aumenta um lado 5 vezes, o outro lado também tem que ser 5 vezes. A sua conta vai ficar muito mais fácil, porque vai ser 44 vezes 5. Isso vai dar uma massa de 220. André Fabiano, qual é a resposta? Se você quer saber a resposta, é de olho na tela para a gente terminar a revisão. A resposta correta é a letra E. Então, sua revisão de estequiometria de primeiro ano foi tranquilamente, tá? Eu peguei a parte mais pesada para sua revisão, obviamente, né? Que é a estequiometria, que é cálculo, eu tenho quase certeza. Então, o que você tem que fazer é treinar esses cálculos. Saber o que você está fazendo de relação para relação. Se liga nesses exercícios. Refaça os exercícios que eu fiz agora. Tá bem, o que eu vou fazer agora? Agora você vai estudar, porque eu vou descansar. Fui.